Bom dia, queridos casais. Estamos todos aqui na presença do Senhor. O encargo que o Senhor nos deu para essa comunhão é um casal santo com um viver santo. Durante esse período de preparação para essa comunhão, eu pedi para que os irmãos fizessem uma consulta sobre a situação dos casais, para que pudéssemos saber qual seria a palavra adequada do Senhor para uma ajuda a todos. E o resultado dessa pesquisa que foi feita mostrou que a maioria dos casais está numa chamada condição normal. E ficamos alegres com isso, mostrando que existe, pelo menos, o mínimo adequado para um viver de um casal. E, baseado nisso, diante do Senhor, procurando o encargo, o Senhor nos deu a porção de 1 Pedro capítulo 1 como base para essa comunhão. Mas antes de nós penetrarmos no encargo de 1 Pedro capítulo 1, eu gostaria de compartilhar alguns princípios sobre nós e a palavra de Deus. E o que nós vamos compartilhar é com o objetivo de que o casal aprenda a como desfrutar e entrar na palavra de Deus com a atitude adequada. Vamos primeiramente ver o que o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 diz. João 14, 15 diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui, o Senhor fala da questão do amor que nós temos para com Ele. Se vocês estão aqui, queridos casais, é porque vocês amam o Senhor, vocês desejam avançar, desejam progredir espiritualmente, porque se importam com o Senhor e as coisas do Senhor. E aqui fala do amor ao Senhor. Mas o que é muito importante é que o Senhor nos mostra como Ele mede o nosso amor para com Ele. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É esse o índice que o Senhor usa para medir nosso amor. Muitas vezes, nós damos muita importância para o sentimento, assim, tenho aquele sentimento de amor. Senhor, olha como o meu amor é intenso, olha esse sentimento intenso de amor que eu tenho por você. O Senhor não olha a intensidade do sentimento, Ele olha o que o amor, na realidade, faz em nossas vidas e faz a nossa atitude para com Ele. Por isso, Ele vincula o amor com a sua palavra. O amor com praticar e viver a sua palavra. E João 14, 21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você olha, essa é uma afirmação do Senhor. Um casal que ama o Senhor tem um tipo de viver, que é de guardar os mandamentos. E o versículo 21 aplicado para o casal é: aquele casal que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o casal que me ama. Então, o Senhor tem uma maneira de identificar o amor. Não é a questão do, olha o meu sentimento. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer?
Nós damos muita atenção eu estou sentindo amor, então estou amando muito o Senhor. O Senhor diz, não, amor não se manifesta dessa maneira, sentimento, intensidade de sentimento. Aqui diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando nós amamos o Senhor e amamos a palavra do Senhor e nós guardamos a palavra do Senhor, e aqui ele usa a palavra mandamento. Isso quer dizer, o que eu mando, o que eu estou mandando. Os irmãos compreendem? É mandamento. Não é simplesmente palavra, é mandamento. É aquele, como vamos dizer assim, sua palavra é uma ordem. E aqui diz, será amado por meu Pai. Não é que é condicional. Se eu não fizer isso, o Pai não me ama. Quando diz ser amado por meu Pai, isso quer dizer, aquele que guarda o Senhor, a palavra do Senhor, os seus mandamentos, ele vai ter um desfrute do amor do Pai. É uma porção especial que vem pelo fato de guardar os mandamentos. E aqui diz, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui tem uma promessa de manifestação do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos preparando o caminho para entrar na palavra do Senhor em 1 Pedro. E João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Senhor habitando no casal. Observe, em João 14, nós temos aqui 3 referências sobre o Senhor falando. A questão do amor e a questão de guardar a sua palavra. Amados casais, nosso desejo dentro dessa realidade, baseado na consulta que foi feita, é levar os casais para um nível superior. Começar a experimentar coisas novas, mais avançadas, um desfrute do Senhor num nível mais elevado. E aqui mostra então o vínculo que isso tem com a palavra de Deus. O nosso amor para com o Senhor e a palavra de Deus. Você observa, se eu amo, eu guardo os seus mandamentos. Se eu guardo os mandamentos, a promessa é, ser amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Viremos para ele, faremos nele morada. Que tal ser um casal que desfruta do amor do Pai e do Senhor, um casal que recebe a manifestação do Senhor e um casal que possa dizer, o Senhor faz morada em nós. Você pode tomar isso individualmente, mas eu lhe digo, quando é desfrutado como um casal, isso é potencializado. Fica N vezes mais intenso. Então, o amor e a palavra, dar valor, se importar com o que o Senhor está falando, e tomar de uma maneira séria o que o Senhor está falando. Na parte final da comunhão, nessa manhã, vai ter um momento em que os casais, vocês como casal terão comunhão entre si, baseado na palavra.
Por que isso? É fomentar a comunhão na palavra de Deus, para que os dois juntos sejam sérios com a palavra de Deus, com o desfrute da palavra de Deus e com os mandamentos do Senhor. Amém? Agora, a questão da nossa atitude pessoal no que diz respeito à palavra. Isso é tudo preparação, tá? Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. É uma porção muito conhecida, mas nós precisamos enfatizar para que possamos ter o máximo proveito dessa comunhão. Aqui diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui mostra algo muito importante no que diz respeito à palavra de Deus, e essa é uma palavra que nós precisamos crer. A palavra de Deus é viva. Amém. Aleluia. A palavra de Deus tem vida. Amém. E ela, ao entrar em nós, ela opera em nós, porque ela é viva. Viva significa o quê? Que ela se movimenta, ela mexe. Como eu sei que a palavra entrou em mim? É que ao receber a palavra, algo começa a acontecer dentro de mim, algo está mexendo. Você não sabe definir, você sabe, tem uma coisa que está viva dentro de mim. Nós estávamos em Angola, compartilhando com os irmãos, e um líder cristão, ele deu um testemunho da experiência dele participando da comunhão. Ele nos convidou para um jantar e ele falou o seguinte, ele disse assim: eu falei para o meu ajudante, porque esse irmão, ele é um dono de mina de diamantes, né? E então o ajudante dele estava sempre junto com ele. Ele falou, eu falei para o meu ajudante o seguinte: eu participei dessa conferência e essa palavra foi uma palavra muito especial. Por quê? Porque essa palavra cutucava o meu interior. Essa palavra cutucava o meu espírito. E ele fazia assim, cutucava. A palavra entrou. Por quê? Porque começou a mexer dentro dele. Não era uma coisa que cutucava a cabeça, cutucava o espírito dele. A palavra de Deus é viva. Segundo ponto. Então, nossa esperança é que nessa comunhão a palavra cutuque o interior de cada casal. Desperte cada casal. E ainda mais, e é eficaz. O que significa? Produz resultado. A palavra, quando entra, produz algo. Mas o que é importante é que a gente veja que para produzir algo, a palavra de Deus diz assim, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Isso quer dizer, a palavra corta. Nosso desejo é que nessa comunhão a palavra corte. E quando a palavra corta, as coisas mudam. Nós não podemos ficar satisfeitos com a nossa condição. A condição, de uma maneira geral, é boa, mas poderia ser muito melhor. Esse é o ponto de vista de Deus. Nós podemos estar satisfeitos com a nossa condição. Não, eu estou vivendo bem com o meu cônjuge, a nossa vida matrimonial está uma beleza. Isso é o que vocês acham. Mas o que Deus acha?
Deus está satisfeito? Isso era tudo que Deus esperava da vida de vocês dois? Ou Deus tem uma expectativa maior? Por isso é importante permitir que a palavra entre e corte. E aqui diz, penetra. Permitir que a palavra penetre em nós. Não criar um escudo. E a maneira da palavra penetrar, realmente, uma maneira muito boa, é os dois tendo comunhão a respeito da palavra. Os casais que já têm esse costume, louvado seja o Senhor. Para os casais que não têm esse costume, nessa comunhão de casais vai começar. Porque esse é o caminho para avançar. Amém? E aqui diz, até o ponto de dividir alma e espírito. Então, quando a palavra entra, ela divide. E eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, muitas coisas nós consideramos impossíveis. Muitas vezes assim, você pensa no seu viver com seu cônjuge, nos problemas que podem haver, você diz, ele nunca muda, ou ela nunca muda, vai ser assim para o resto da vida. Mas eu lhe digo uma coisa, se a palavra, que é viva e eficaz, cortar, penetrar e dividir, vai mudar. Vai mudar. E aqui diz, dividirá alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então vai lá no fundo, toca nos pensamentos e propósitos do coração. E outra coisa que a palavra faz é, então você vê, a palavra nos corta, abre o nosso ser. Você olha aqui o versículo 12, é uma cirurgia, entendeu? Não é? Corta, penetra, divide e abre todo o nosso ser. Mas para aí, não. O versículo 13 diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. A palavra nos leva à presença de Deus. Corta o nosso ser e leva à presença de Deus. Daí não tem nada oculto. Não é? Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso quer dizer, quando a palavra entra em nós, nos expõe, nos leva à presença de Deus. Isso com cada cônjuge e também o casal juntos. Deus está dando a oportunidade da gente tratar esses pontos, de tal forma que um dia nós possamos prestar contas diante dele. Isso quer dizer, amados irmãos e irmãs, não oferecer nenhuma resistência à palavra de Deus. Amém? Isso aqui é preparação para a gente entrar em 1 Pedro capítulo 1. Nós não vamos abordar todos os pontos, mas nós vamos abordar certas palavras e certas frases. E é muito importante, amados irmãos, é que nós possamos perceber que aquilo que o Senhor deseja falar hoje conosco, o Senhor quer que nós tenhamos a consciência desse fato e nós tenhamos, consequentemente, a realidade que essa palavra produz. Bom, voltando agora então a 1 Pedro capítulo 1, diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso é na versão revista e atualizada. Na versão King James atualizada, diz o seguinte, na primeira parte,
desse versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia. Então, aqui é o primeiro ponto que precisa impactar ao casal é: somos eleitos. A palavra de Deus é dirigido aos eleitos. Ter consciência, queridos casais, que somos casais escolhidos por Deus, eleitos por Deus. Nós não somos um casal especial? Diga para o seu cônjuge: somos um casal eleito por Deus. Isso já faz uma grande diferença. Se nós somos eleitos, devemos viver como eleitos. Isso é na percepção nossa para com o Senhor. E a nossa percepção para com o mundo. Aqui diz: forasteiros e peregrinos. Está vendo? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nossa ênfase é nesse termo, peregrinos e forasteiros. Nosso relacionamento com Deus, somos eleitos. Nosso relacionamento com o mundo, nós somos peregrinos e forasteiros. Agora, qual é a ênfase? Qual é a diferença entre forasteiro e peregrino? Forasteiro é no que diz respeito à pátria. Esse mundo não é a nossa pátria. E peregrino diz respeito ao tempo de permanência nesse lugar. Se nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Agora então vamos ver o nosso viver. Nós estamos vivendo como eleitos de Deus. O nosso testemunho é um testemunho que as pessoas, ao olharem para nós, eles digam: essas pessoas são eleitos de Deus. Essa é uma realidade que necessita ser manifestada em nossas vidas. Se eu tenho consciência de que sou um eleito de Deus, minha atitude muda. Vai ter eleições agora, não é? Um montão de candidato. O candidato, ele tem um procedimento agora, mas depois de eleito, ele tem um outro procedimento. Se é para bom, para melhor ou para pior, isso depende, né? Mas o fato de ter sido eleito mudou a vida dele. Nós somos eleitos e nós, como casal, isso mudou a nossa vida. Eu sou um eleito de Deus. Deus me chamou, Deus me escolheu para algo. Nós depois vamos desenvolver ainda esse assunto. E isso é para com Deus e para com o mundo. Como eu vejo o mundo? Como nós, como casal, vemos o mundo? Nós nos vemos como forasteiros? Ou nós achamos que pertencemos a esse mundo? Que a nossa pátria é nessa terra? Nós temos uma pátria celestial. E aqui nós somos forasteiros. Você sabe, quem é forasteiro sempre tem saudade da sua terra.
Quando a gente viaja por esses países, você sabe, você é forasteiro ali. Você está sempre conectado à sua terra. Os brasileiros, quando viajam, imagina, no exterior, de repente vê uma casa de pão de queijo. Para, tem um pão de queijo ali, vamos parar. Ou, ali tem feijoada, ele tem feijoada, vamos comer feijoada. Olha, eu já ouvi de muitos que eles dizem, quando eu volto do exterior, eu chego no aeroporto, a primeira coisa que eu faço é tomar um cafezinho e comer pão de queijo. Por quê? Porque no outro país ele era forasteiro. É assim que nós amamos as coisas celestiais. Eu tenho saudade das coisas celestiais, porque a minha pátria é celestial. Eu me sinto mal quando eu não toco nas coisas celestiais. Como casal, isso tem sido nossa marca ou não? Também somos peregrinos. Nós vivemos como se aqui essa terra fosse nosso lugar permanente, ou nós vivemos como peregrinos? Eu estou investindo na minha pátria. Eu estou investindo nas coisas celestiais. Porque a minha pátria é celestial. Então nós queremos trazer essa realidade que há nesse primeiro versículo. Que cada casal veja a sua condição diante do Senhor. Que essa palavra, esse versículo possa penetrar. Possa cortar, possa dividir, possa expor nosso ser e colocar a realidade do casal diante de Deus. Agora, vamos para o versículo 2. No versículo 1 fala que nós somos eleitos. E o versículo 2 detalha essa questão da eleição. O que o versículo 2 diz? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A versão King James atualizada diz o seguinte: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, essa questão de eleitos, e aqui ele diz que somos eleitos segundo a presciência ou o preconhecimento de Deus Pai. Eu quero falar um pouco sobre essa questão da presciência. Por quê? Porque muitos explicam a presciência que Deus sabe tudo. Então, como Ele sabe do futuro, Ele sabe que nós iríamos crer nele, então Ele nos escolheu. Não, isso não é assim. Por quê? Porque se Deus precisasse ir para o futuro para ler, para olhar, e aí olhar o que nós faríamos, daí Ele nos escolheu, a motivação e o mérito seria nosso e não de Deus. Vocês estão compreendendo? Não é uma questão de causa e efeito. Por que que Deus me escolheu? É porque Ele sabe que eu iria crer nele. Não é assim. Preconhecimento de Deus pode incluir isso, mas isso é uma parte pequena sobre o preconhecimento de Deus.
o pré-conhecimento de Deus é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente causa e efeito. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Porque se fosse uma questão de causa e eleito, não seria eleição de Deus. Compreende? A eleição de Deus significa que Ele que quis escolher. Claro que Ele é um Deus que sabe de tudo. Mas o pré-conhecimento de Deus é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente conhecer anteriormente a nossa atitude. Pedro está falando para o povo de Deus que Deus sabe de todas as coisas. E nesse pré-conhecimento de Deus, nós temos o plano de Deus, a determinação de Deus, correto? Muitos outros fatores. O fato dele ter um pré-conhecimento das nossas escolhas é simplesmente um dos fatores, mas não é o fator essencial. Porque senão, ele seria guiado por nós. Os irmãos estão compreendendo, né? Não é uma questão de causa e efeito. Olha aqui, 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, tá? Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Porque se fosse simplesmente um pré-conhecimento, ele olha o futuro, ele vai crer, então eu vou elegê-lo. Então, ele nos chamou segundo as nossas obras. Compreenderam? Não é isso. A Bíblia diz claramente, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Olha só, Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a nossa salvação vem da determinação de Deus. Não é uma consequência da nossa escolha, entendeu? No que eu quero dizer nessa questão de pré-conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou de novo voltar ao versículo para poder desenvolver melhor para vocês, queridos casais. 1 Pedro 1,2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós fomos eleitos, não é mérito nosso. Isso é determinação de Deus. Isso é uma visão muito importante, por quê? Porque nós, muitas vezes, não avançamos, porque nós somos guiados muito pelo nosso sentimento. Eu não mereço, eu não consigo, isso não é para mim. Então, a palavra de Deus diz que é Deus que diz. O que vale é o que Deus diz, o que vale é a escolha de Deus, não é a nossa condição. Mas eu sou tão miserável, tão problemático. Deus diz, isso não é problema. Isso é algo que eu vou resolver. Querido casal, não interessa qual seja a sua condição. Não olhe para você, olhe para o Senhor, olhe para a palavra. Reaja.
Olha só, o Deus triuno se move, porque nós somos importantes para Ele. Querido casal, você é importante para o Senhor. O Senhor diz assim, eu escolhi esse. E aí, o versículo ainda continua dizendo, obra santificadora do Espírito. O Espírito diz, esse aqui é escolhido por Deus, vamos trabalhar, vamos separar ele. Amém? Vamos separá-lo. Esse aqui, alguém que Deus escolheu. Você pode estar lá no monte de lixo. O Espírito vai lá separar você. Isso é obra do Espírito. Não é mérito nosso, irmãos. Não é mérito nosso, queridos casais. O Espírito, então, vem fazer uma obra de separação. E aqui diz, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Temos problemas, temos pecados, mas aleluia, existe o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é aquele que nos limpa e purifica de todos os nossos pecados. Santificação, aqui fala, obra santificadora do Espírito. Em santificação do Espírito. O Espírito faz uma obra de separação. No que diz respeito à parte de posição. E também uma obra de santificação, nos tornando diferentes, separados no nosso interior, no nosso conteúdo, se refere à nossa disposição. Por isso que no passado compartilhamos muitas vezes sobre a santificação posicional e a santificação disposicional. A santificação posicional nos separa de posição. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, somos uma garrafa suja no monte de lixo. Um monte de lixo está um montão de garrafas. Daí Deus nos pega nós, esse casal, como uma garrafa suja e nos separa, primeiramente. Mudou de posição. Segundo, ele vem operar, nos limpa e nos enche, nos dá um conteúdo. Nós não somos diferentes dos outros somente pela posição, nós somos diferentes dos outros pelo nosso conteúdo. Nós somos um casal que tem um conteúdo diferente, que é o próprio Senhor. Aqui diz, da aspersão do sangue de Jesus. Isso mostra o quê? Isso mostra que nós não somos perfeitos. O fato de sermos eleitos, santificados, não quer dizer que somos perfeitos. Mas que o Senhor trabalha em nós para a perfeição. E existe o sangue que nos purifica de todo pecado. E aí entra o viver. Como que eu sei, como que nós sabemos que nós fomos eleitos? Pela mudança que houve em nossas vidas. E tem 2 pontos aqui que precisamos compreender. O resultado da eleição de Deus é santificação e obediência. Isso é o sinal claro que nós somos eleitos. A questão da santificação é algo muito importante. Por isso, nós temos essa consciência de que somos forasteiros e peregrinos nessa terra.
E se nós temos a consciência, o modo do nosso viver, a maneira como vemos o futuro muda. Nós, muitas vezes, queremos coisas grandes. Como casal, nosso sonho não deve ser coisas grandes, mas coisas santas. Você pode ver que em Apocalipse 17:5, na parte inicial diz assim: na sua fronte achava-se descrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande. O mundo busca o que é grande. Babilônia é grande. Essa é a característica da Babilônia. Isso, Babilônia religiosa. E Babilônia material. Apocalipse 18:2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Não devemos sonhar com coisas grandes. Estou falando coisas desse mundo. Claro, com as coisas de Deus, né? Nós temos que ter um desejo de ter as coisas grandes no sentido para quê? Para a glória de Deus, não é para a nossa glória, né? Certo? Mas olha qual é a característica da Nova Jerusalém. Apocalipse 21:10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Aqui não disse da grande cidade Jerusalém, aqui fala da santa cidade Jerusalém. Nós não queremos que a nossa família seja grande, nós queremos que a nossa família seja santa. Espero que realmente essa porção da palavra possa nos ajudar bastante na comunhão do casal, na busca e viver que correções devem ser feitas em nossas vidas. E aqui fala também da aspersão do sangue. A aspersão do sangue tem a ver também, claro, com a limpeza, né? Aspergir o sangue é a purificação. Mas a aspersão do sangue, de acordo com o que está registrado no Antigo Testamento, né? Tem 3 pontos importantes ligados à aspersão do sangue. E que nós precisamos ver uma coisa. Nós somos um casal aspergido pelo sangue. Amém? É a consciência desse fato. Somos um casal aspergido pelo sangue. Então vamos ver o primeiro item da aspersão do sangue. Foi no estabelecimento da aliança, em Êxodo 24, versículos 5 até 8. Esses versículos dizem o seguinte: e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E lhes disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então, se somos um casal aspergido pelo sangue, nós somos um casal que tem aliança com o Senhor. Nessa noite, em Vicente Pires, nós vamos falar dessa a realidade da aliança, né? Nós somos um casal que tem aliança com Deus. Aliança significa um compromisso.
E a aliança traz um benefício mútuo. É um acordo, é um pacto. Envolve responsabilidade, é algo sério. E pode ter certeza, numa aliança com Deus, nós saímos sempre ganhando. Na aliança com Deus, sob o nosso ponto de vista, Deus sai perdendo. Se você olhar na palavra de Deus, Efésios capítulo 1, Deus é a nossa herança, não é isso? É fruto dessa aliança. Deus é a nossa herança. Esse é o benefício nosso. E o benefício de Deus? Nós somos a herança de Deus. Quem sai ganhando? Na aliança do casal com Deus, o casal ganha Deus. E na aliança do casal com Deus, Deus ganha o casal. Quem sai ganhando? Isso nós devemos perceber espiritualmente. Quando nós temos essa percepção, nós vamos dizer, essa é uma aliança que eu tenho que manter, tá certo? Essa é uma aliança que me traz muito benefício. Estou ganhando Deus. Deus está nos ganhando. Grande coisa, né? Então, a aspersão do sangue. Nós somos um casal que temos a aspersão do sangue, temos aliança com Deus. Segundo, a aspersão do sangue na ordenação de Arão e seus filhos. Êxodo 29, 21. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também os filhos e as vestes dos seus filhos com ele. Então, o sangue não somente mostra a realidade de uma aliança nossa com Deus, o sangue também mostra que nós somos sacerdotes do Senhor. Um casal de sacerdotes. Nós temos vivido como sacerdotes do Senhor ou não? Eu estou trazendo aqui uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual tem que ser alvo da nossa busca. Porque é algo que o Senhor deu e precisamos tomar posse. Imagina cada casal na vida da igreja sendo um casal de sacerdotes ativos. Não será abençoada a igreja? Quando existe uma necessidade, o casal diz, nós somos um casal de sacerdotes, nós estamos à disposição de Deus. Aqui fala do sacerdote, e nós sabemos o que um sacerdote faz, ele leva o homem até Deus. Um casal que leva as pessoas a Deus. Que serve a Deus, que adora a Deus. Que está envolvido com a casa de Deus. Diga para o seu cônjuge, nós temos aliança com Deus e somos um casal de sacerdotes. E é claro, o terceiro aspecto é o aspecto da purificação. Levítico 14, versículos 5 até 7.
quando fala da purificação de um leproso. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim, o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergerá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aleluia, aqui nós temos a purificação. Então esses 3 aspectos é importante porque nós somos um casal aspergido pelo sangue. E a consciência desse fato nos desperta para uma realidade espiritual, mudando o nosso viver. Então nós temos uma aliança formada, somos ordenados sacerdotes e também somos purificados do pecado. Então, vamos para o versículo 3 de 1 Pedro 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui Pedro, ao tocar na grandiosidade da salvação, na grandiosidade daquilo que Deus preparou para nós, ele diz, bendito Deus e Pai. Bendito significa falar bem de alguém. Não é uma questão de nós abençoarmos Deus, entende? Porque é o maior que abençoa o menor, nunca o menor abençoa o maior. Bendito significa falar bem. Isso aqui é uma coisa que nós precisamos aprender a falar entre nós, fala bem de Deus. Marido fala bem de Deus para a esposa fala bem de Deus para o marido. É bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele preparou para nós. Aqui diz, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós temos que bem dizer a Deus, por quê? Porque foi Ele que propiciou, preparou essa maravilhosa obra da redenção. Todo o mérito está nele, não está em nós. E aqui, o que é muito importante é que diz, segundo a sua muita misericórdia. Isso quer dizer, nós reconhecemos a nossa origem, que não somos merecedores. Deus exerceu misericórdia sobre nós. Por isso, amados casais, se há aqui algum casal que está numa situação miserável, é o casal que está preparado para receber a misericórdia de Deus. Se eu não me sinto miserável, eu não experimentei ainda a misericórdia de Deus. Só quem sentiu miserável, que conhecia a sua verdadeira condição, que é indigno de tudo, que não merece nada, é que experimenta misericórdia. É um coração que é destinado ao miserável. Você já experimentou misericórdia de Deus? Se eu nunca me considerei miserável, eu não conheço misericórdia de Deus.
Por isso, queridos casais, nenhum de nós é merecedor. Nós todos estamos aqui pela misericórdia de Deus. E Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É na misericórdia de Deus que a esperança é gerada no Senhor. Amém? Por que eu tenho esperança? Porque apesar de eu ser miserável, Deus tem misericórdia de mim. É isso aí, é simples. Querido casal, eu não sei qual é a condição do seu relacionamento. Talvez tenha aqui algum casal que está tendo um sério problema no relacionamento. Os dois se sentem miseráveis. Isso quer dizer que estão prontos para receber a misericórdia de Deus e por isso podem ter esperança. Nós somos um casal miserável. Aleluia! Deus é Deus de misericórdia. Pode ter esperança. E o versículo 4 diz também algo muito importante. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Na versão revista e corrigida, diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós outros. É uma herança que não recebe influência da corrupção, é incorruptível. Herança que não é corruptível. Sem mácula significa que não se pode contaminar. Imarcessível, que não pode murchar. Nós podemos ver aqui que Pedro está tendo uma dificuldade em descrever essa herança, de tão grande que é. Ele não consegue dizer o que é, mas ele consegue dizer o que não é. Os irmãos entenderam esse versículo? Você não tem como descrever essa herança. Você vai dizer, não se corrompe. Mas daí, como é que é o negócio? É grande demais, é impossível você falar. E como é que é? Mas fala um pouco mais dessa herança. Não se contamina. Mas como é que é? Algo grande demais, não dá para falar. Não, eu não consigo expressar. Fala mais um pouco, não murcha. No mundo, tanta coisa murcha, né? Eu olho para a minha pele assim, vai murchando com a idade. Mas como é que é? Ó, o negócio é o seguinte, está reservado no céu para você, quer ver? Se prepara para ver lá, né? Eu não consigo descrever um casal que tem essa herança. Diga para o seu cônjuge, temos essa herança. Claro que essa nossa herança é o próprio Senhor, não é isso? Quer ver? É algo como a herança de Arão. Tá? Vamos ver. Números 18, versículo 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Estavam dividindo, né?
a terra, de cada tribo recebendo seu lote. Eu quero que você compreenda aqui agora, né? Arão, né? Ali, diz assim, e será que vai ter algo para mim? Hein? Todo mundo está ganhando um pedacinho de terra, né? Daí o Senhor diz assim, na sua terra herança nenhuma terás, no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eu sou a tua herança. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Então, eu gostaria de ter uma porçãozinha de terra, eu gostaria de ter uma porçãozinha de terra. O Senhor diz, não, você não vai ganhar terra nenhuma. E você é sua herança. Será que você diz assim, você vai ser minha herança? Eu gostaria tanto de um pedacinho de terra. Você quer trocar o Senhor por isso? Olha só, Salmo 16, versículos 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Isso é revista atualizada. Olha só, King James atualizada. Senhor, tu és a minha parte na herança e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas das terras caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma maravilhosa herança. Essa é a visão de um casal. Aquilo que Deus preparou. O Senhor é mais lindo do que qualquer porção nessa terra. E nós estamos satisfeitos com isso ou não? Essa é uma herança para os eleitos. Herança para os que são santificados, para os que obedecem, para os que são aspergidos. Diga para o seu cônjuge, essa é a nossa herança. E aí, entramos no versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aqui tem uma promessa de Deus, que nós seremos guardados pelo seu poder. Mas preste atenção, é mediante a fé. É um poder que opera quando a fé está presente. A fé ativa esse poder protetor de Deus. Queridos casais, eu sei que há casais que estão passando por situações difíceis, seja talvez parte financeira ou incertezas quanto ao futuro. Lembre-se, nós somos guardados pelo poder de Deus. E nesse momento que nós mais precisamos é fé, crer nesse Senhor que quer nos dar essa herança e na verdade nos deu. E aí o versículo 6 fala que no presente nós somos, se necessário, somos contristados por várias provações. Aqui não diz que o cristão nunca será contristado. Mas olha só, o versículo 6 diz, nisso exultais. Amém. Eu posso estar contristado, mas eu tenho uma alegria, que é conhecer o Senhor,
conhecer o poder protetor de Deus e conhecer a minha herança. E aqui diz, você sabe, se necessário. Então, se estamos passando pela tribulação, é porque é necessário. O Senhor quer que a gente cresça, o Senhor quer que a gente aprenda a conhecê-lo. Não é assim? Então, e no versículo 7 diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus permite que as situações sejam levantadas para que a nossa fé seja provada. Por que é necessário que a nossa fé seja provada? Não é porque Deus não conheça a realidade da nossa fé, é que nós não conhecemos a realidade da nossa fé. Quando que a nossa fé é provada? Nas várias situações que nós passamos. Se você não passa por provação, você não sabe o tamanho da sua fé. Você nunca usou. Nunca usou. Mesma coisa, se alguém quer vender um bom veículo para você, ó, esse veículo é bom, tração 4 rodas, tem isso, tem aquilo, pode entrar no barro que nunca atola. Ok, você comprou, mas nunca esse carro entrou no barro. Esse carro é bom para o barro? É. Já entrou no barro? Não. Nunca foi provado. E isso é importante, eu gosto muito da a seguinte, já vou terminar, irmãos, fiquem tranquilos aqui. Nós sabemos a história do povo de Israel quando saiu do Egito, né? Tudo que eles passaram. Digamos que, ao sair do Egito, o Senhor tivesse dividido em 2 turmas. Uma turma iria entrar num ônibus e iria por uma estrada asfaltada até a Boa Terra. E outra, a segunda turma, passar aquilo que Israel passou. A turma do ônibus de ar-condicionado, tranquilo, asfalto, serviço de bordo, né? Água gelada, salgadinho, certo? Tranquilo, indo do Egito até a Boa Terra. Daí eles chegam na Boa Terra. Ah, que viagem boa. Daí a outra turma chega. Daí, qual das 2 turmas conhece mais a Deus? Dessa turma que chegou, que passou pelo mar, diz assim, sabe, o cara, você sabe que Deus faz o mar abrir? Que negócio é esse? Você sabe que quer comer do maná? Comida que cai do céu? Que é isso? Os irmãos compreendem? Nós precisamos conhecer o coração de Deus. Amém? Ok, meu tempo terminou. Nós continuamos amanhã, tá? Então, fiquem tranquilos que tem muita coisa ainda pela frente. Deus é muito bom. Eu espero que com essas porções de hoje, essa palavra entre, penetre, corte, divida, exponha e dê vida. Agora, o que nós vamos fazer? Agora cada casal vai ter comunhão entre si sobre essa palavra. Não é simplesmente, nosso desejo não é que simplesmente vocês conversem um com o outro, dizem assim, eu toquei nesse ponto, mas assim, vocês conhecem o viver entre vocês digam, esse ponto nós precisamos melhorar, esse ponto nós não vimos, vamos buscar juntos diante de Deus. Entende o que eu quero dizer? Uma comunhão de edificação e de ajuda mútua, tá bom? Então, casal, a comunhão do casal
Tá bem? Para desfrutarem juntos do Senhor nessa palavra. Permitir que aquilo que nós falamos, aquilo logo na introdução de Senhor, nós amamos você. Por isso, essa palavra sua, nós queremos viver. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém?